Oremos. Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para com os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Podem sentar. A reading from the book of the prophet Isaiah. See, my servant shall prosper. He shall be raised high and greatly exalted. Even as many were amazed at him, so marred was his look beyond human semblance, and his appearance beyond that of the sons of man. So shall he startle many nations. Because of him, kings shall stand speechless. For those who have not been told shall see. For those who have not heard shall ponder it. Who would believe what we have heard? To whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up like a sapling before him, like a shoot from the parched earth. There was in him no stately bearing to make us look at him, nor appearance that would attract us to him. He was spurned and avoided by people, a man of suffering, accustomed to infirmity, one of those from whom people hide their faces, spurned, and we held him in no esteem. Yet it was our infirmities that he bore, our sufferings that he endured, while we thought of him as stricken, as one smitten by God and afflicted. But he was pierced for our offenses, crushed for our sins. Upon him was the chastisement that makes us whole. By his stripes we were healed. We had all gone astray like sheep, each following his own way. But the Lord laid upon him the guilt of us all. Though he was harshly treated, he submitted and opened not his mouth, like a lamb led to the slaughter, or a sheep before the shears. He was silent and opened not his mouth. Oppressed and condemned, he was taken away. And who would have thought any more of his destiny? When he was cut off from the land of the living and smitten for the sin of his people, a grave was assigned him among the wicked, and a burial place with evildoers, though he had done no wrong, nor spoken any falsehood. But the Lord was pleased to crush him in infirmity. If he gives his life as an offering for sin, he shall see his descendants in a long life, and the will of the Lord shall be accomplished through him. Because of his affliction, he shall see the light and fullness of days. Through his suffering, my servant shall justify many, and their guilt he shall bear. Therefore, I will give him his portion among the great, and he shall divide the spoils with the mighty. Because he surrendered himself to death and was counted among the wicked, and he shall take away the sins of many and win pardon for their offenses. The word of the Lord. Thanks be to God. vossas mãos entrego o meu espírito.
vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor Deus, fiel, salvai-me. Fui escarnecido pelos meus inimigos, tornei-me o desprezo dos meus vizinhos. Todos evitam passar por mim, esqueceram-me como se fosse morto. Eu, porém, confio em vós, Senhor. Vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me de quantos me perseguem. Fazei brilhar vossa face sobre mim. Vinde salvar-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help. In the days when Christ was in the flesh, he offered prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. And when he was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. The word of the Lord. Thanks be to God.
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cídron. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com achortes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malvo, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Ele respondeu: Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Ele negou dizendo: Replicou um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha. Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não o encontraram no pretório.
para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes. Eles responderam-lhe. Disse-lhes Pilatos. Os judeus responderam. Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Jesus respondeu-lhe. É por ti que o dizes? Ou foram outros que te disseram a mim? Disse-lhe Pilatos. Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos. Jesus respondeu-lhe. É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus. Eles gritaram de novo. Barrabás era um salteador. Então, Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois, aproximavam-se dele e diziam... e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse... Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes... Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram. Disse-lhes Pilatos. Responderam-lhe os judeus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos. Jesus respondeu-lhe. Nenhum poder teria sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lagedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, disse então aos judeus. Mas eles gritaram. Disse-lhes Pilatos. Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes.
Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-lo no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Pilatos retruquiu: Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam juntos à cruz Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe, o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: onde olhar para aquele que traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era o discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus.
Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Amados irmãos, hoje celebramos a sexta-feira da Paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que celebrar a paixão do nosso Senhor, é reconhecer o seu amor, é reconhecer que da cruz brotou a salvação para todo ser humano, da cruz brotou a vida nova. A cruz que era objeto de humilhação, a cruz que era objeto de algo mais desprezível, uma pessoa morrer pregado na cruz. E a cruz tornou-se objeto de salvação, sinal de alegria, sinal de renovação, de vida nova. A cruz é sinal do cristianismo, dos seguidores de Jesus, que somos nós. Você imagina como foi difícil para os discípulos entender e ver nosso Senhor na cruz no dia da sua morte? Como foi difícil e doloroso para os apóstolos olhar o Mestre pregado na cruz. Certamente essas pessoas sentiram medo e chegaram a podem ter pensado consigo mesmo: o que vai acontecer conosco agora? O nosso mestre se foi. Não temos mais ninguém. Mas foi na cruz que os apóstolos então começaram a entender tudo aquilo que o nosso Senhor já havia falado, dito. Como foi difícil para a Santíssima Virgem, aos pés da cruz, ver o seu filho com os braços abertos, com o seu corpo todo chagado, exposto para toda a humanidade, para todos os que passassem por ali. O seu corpo chagado, ferido, machucado. Não foram poucos os sofrimentos de Jesus na cruz. Não foi somente um machucado nos seus joelhos, nas suas mãos, no seu peito. O corpo de Jesus, segundo o livro do profeta Isaías, não tinha beleza. Todos os que olhavam viravam a cabeça. As suas chagas doíam, sangravam. As suas chagas doíam e sangravam, mas nosso Senhor carregou a cruz até o fim. Nosso Senhor consolou as pessoas que estavam no caminho do Calvário. E nosso Senhor sendo exposto, o seu corpo, a sua carne sendo exposta para todos os que lá estavam.
E nosso Senhor disse: Pai, tudo está consumado. Nosso Senhor na cruz chegou a dizer: Pai, meu Deus, por que me abandonastes? Nosso Senhor sentiu-se sozinho. E quantas vezes nós também sentimos-nos sozinhos? Quantas vezes nós também sentimos-nos quando estamos enfrentando momentos difíceis, enfermidade, problemas. Mas nós somos convidados a oferecer tudo em sacrifício. Oferecer tudo em sacrifício ao nosso Senhor. Porque na cruz, nosso Senhor não ficou na cruz. Da cruz brotou o amor. Esta celebração nós somos convidados a meditar acerca do amor. Ontem falamos sobre o amor. O amor de Jesus na última ceia. O amor que sentou à mesa com os apóstolos e se fez pão, se fez alimento. Esse mesmo amor vai ser exposto, foi exposto na cruz. Nós somos felizes. Nós somos felizes por termos um Senhor que nos ama, que doou a sua vida livremente, por nós, pelos nossos pecados e pela nossa salvação. Hoje celebramos a sua paixão, a sua morte e amanhã a sua ressurreição. Vida nova. Vida nova. Que nós, todos nós, podemos aprender com a cruz. Aprender com a cruz de nosso Senhor e oferecer pela salvação da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem levantar-se, por favor. For the Church, let us pray, dearly beloved, for the Holy Church of God, that our God and Lord be pleased to give her peace, to guard her and to unite her throughout the whole world, and grant that, leading our life in tranquility and quiet, we may glorify God the Father Almighty. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, que em Jesus Cristo
revelastes a vossa glória a todos os povos da terra. Protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amen. For the Pope, let us pray also for our most holy Father, Pope Leo, that our God and Lord, who chose him for the order of bishops, may keep him safe and unharmed for the Lord's holy church, to govern the holy people of God. Levantemo-nos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente às nossas súplicas, e por vossa bondade protegei o pastor que escolhestes para a vossa igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob direção do sumo pontífice, protegida sempre na fé, por Cristo nosso Senhor. For all orders and degrees of the faithful. Let us pray also for our Bishop Richard, for all bishops, priests, and deacons of the Church, and for the whole of the faithful people. Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. For catechumens, let us pray also for our catechumens, that our God and Lord may open wide the ears of their inmost hearts and unlock the gates of his mercy, that having received forgiveness of all their sins through the waters of rebirth, they too may be one with Christ Jesus our Lord. Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, que dais continuidade e novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé, a sabedoria dos nossos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por Cristo nosso Senhor. For the unity of Christians, let us pray also for all our brothers and sisters who believe in Christ, that our God and Lord may be pleased as they live the truth, to gather them together and keep them in his one church.
Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, que reunis novos fiéis dispersos e os conservai na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por Cristo nosso Senhor. For the Jewish people, let us pray also for the Jewish people, to whom the Lord our God spoke first, that he may grant them to advance in love of his name and in faithfulness to his covenant. Deus eterno e onipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão, a sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. For those who do not believe in Christ, let us pray also for those who do not believe in Christ, that, enlightened by the Holy Spirit, they too may enter on the way of salvation. Deus eterno e onipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união, na fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. For those who do not believe in God, let us pray also for those who do not acknowledge God, that following what is right in sincerity of heart, they may find the way to God himself. Deus eterno e onipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descansa o seu coração. Concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro, Deus Pai de todos os homens, por Cristo nosso Senhor. For those in public office, let us pray also for those in public office, that our God and Lord may direct their minds and hearts according to his will, for the true peace and kingdom of all, and freedom of all.
Deus eterno e onipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e o direito dos povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança, a paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. For those in tribulation, let us pray, dearly beloved, to God the Father Almighty, that he may cleanse the world of all errors, banish disease, drive out hunger, unlock prisons, loosen fetters, granting to travelers safety, to pilgrims return, health to the sick, and salvation to the dying. Deus eterno e onipotente, consolação dos tristes, fortaleza dos que sofrem, ouvi a súplica dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Eis o madeiro da cruz no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz do qual esteve suspenso o Salvador do mundo.
Fiéis aos ensinamentos de Jesus, rezemos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sentados para o nosso ofertório. Let's sing together number 234. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino. Lembrai-vos de nós, felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque é deles o reino dos céus. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Felizes os que choram, porque hão de ser consolados. Lembrai-vos de nós, felizes os humildes, porque hão de possuir a terra como herança. Lembrai-vos de nós, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Lembrai-vos de nós,
mostrar misericórdia.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai na esperança da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Vamos retornar aos nossos lares em silêncio. We come back to our home in silence.